Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Estamos juntos. Hoje, capítulo 29 e 30. Peço aos irmãos desculpa, na data de ontem não consegui postar o capítulo 29, o capítulo 29 era de ontem, mas pela graça de Deus, o 29 e o 30 se complementam, fazendo um contraste, pois no 29 Jó vai dizer o que ele era, no 30 ele vai dizer o que se tornou. Quer dizer que esse capítulo, esse livro, tem sido uma experiência maravilhosa de estudo, principalmente para mim, para minha família, porque nós temos passado, irmãos, momentos também de sofrimento. E a gente aprende nesse livro que o sofrimento ele é também para os íntegros, retos de coração, que temem a Deus e desviam do mal. Não estou dizendo com isso que eu sou Jó. Quem sou eu, meu irmão? Eu sou apenas alguém que crê e que está tentando viver o propósito de Deus para a sua vida. Estou aqui mais esse dia para poder cumprir aquilo que Deus colocou no meu coração, para compartilhar um capítulo das Escrituras todos os dias. Hoje, excepcionalmente, vai ser 2. O dia que eu falhar, meu irmão, devido à minha limitação física, meu cansaço, meu tempo, você me perdoe, mas eu prometo para você que se Deus nos der vida e saúde, no final de 2016, nós vamos estar encerrando aí o estudo de toda a Escritura. Vamos lá, sem delongas, capítulo 29, como eu falei, Jó vai dizer o que ele era, e em 30 ele vai reconhecer o estado que ele está. Então, no primeiro momento aí, Jó, ele fala sobre o reconhecimento social que ele tinha e a autoridade versus o que ele estava experimentando, que era o isolamento e rejeição. A vida do cristão é cheia de altos e baixos. Altos e baixos. Tem momento para todo propósito, segundo a Bíblia. Debaixo do céu há tempo para todo propósito. E às vezes, situações assim acontecem em contextos bem comuns. Vou dar um exemplo para você. Os filhos que nos fazem alegrar pode ser também pode ser aqueles que vão gerar para nós as maiores dores. Essas duas princesas aqui, Giovanna e Lorena, são as responsáveis pelo melhor do meu sorriso, da minha alegria. São para mim o maior presente que Deus me concedeu depois da salvação. Elas são as que mais me deixam feliz e às vezes as que mais me deixam preocupados também. Momentos de sofrimento como temos enfrentado nos últimos dias, relacionado aí à saúde da Lorena, né, especialmente. Então ontem viajamos, fomos a outro estado para que ela pudesse consultar. E eu estou dizendo isso para os irmãos justamente para mostrar para vocês que nós vivemos todos os contextos. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Jó, em um determinado momento, ele viveu o reconhecimento e teve o prestígio de usar a sua autoridade. A partir do versículo 6 ele vai dizer que quando ele chegava, os moços se retiravam. Quando os velhos ouviam, queriam seu conselho, levantavam para que ele sentasse. Os príncipes reprimiam suas palavras. Quem o via o chamava feliz e o olho também que o via, o percebia, dava testemunho dele. Olha que autoridade que Jó desfrutava. Já no capítulo 30, ele vai falar que tudo isso, toda essa temperança, toda essa sabedoria, deu lugar ao desprezo. No versículo 1 e 2, ele vai dizer o seguinte, que agora eles riem de mim, os que têm menos idade. Os mais jovens não respeitam a autoridade e a sabedoria do ancião Jó. Pelo contrário, aqui vai dizer que esses que zombam riem dele e eram pessoas que, para Jó, ele chega a dizer no versículo 1, que não serviriam nem de cães para trabalhar para ele no seu rebanho. E agora esses homens, que no versículo 2 também ele vai dizer, que são homens cujo vigor já pereceu, que são extremamente fracos, zombam da fraqueza de Jó. Então há momentos, irmãos, que nós vamos nos sentir com autoridade, privilegiados, vamos sentir que temos voz, e haverá momentos também que Deus permitirá que nós sejamos perseguidos pelos homens. Os homens vão tentar sempre acabar com a nossa reputação. A W. Tozer tem um livro chamado 5 Passos para Obter Poder Espiritual, e um deles é exatamente não se defender. Ele diz que uma coisa é a consciência e outra coisa é a reputação. Reputação nós não controlamos, consciência sim. Reputação, ele chega a dizer que são dois cães, a reputação é como dois cães que abocanham um lado e o outro. Já viu o cachorro brigando com o pano? Só que esse pano está podre. Os homens nos dão uma reputação, muitas vezes errada, que é fruto da projeção deles mesmos em você. Muitas vezes a pessoa ela é podre, ela é errada, mas ela se vê em você e ela projeta isso em você a fim de trazer algum tipo de alívio para ela. E ele diz que a reputação é como dois cachorros que puxam um pano rasgado e partem em vários pedaços. Isso que o homem quer fazer com você, mas eu quero dizer para você que você não é aquilo que você acha que é. Você não é aquilo que as pessoas dizem a seu respeito. Você não é nem aquilo que você sente. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. Porque aquilo que Deus diz, você deve crer. Então você, portanto, é aquilo que você crê. E nada mais que isso. Por isso, irmãos, Jó, ele, apesar de tudo e desse sentimento de perturbação, quando ele vai dizer no capítulo 30 que ele estava sendo deixado de lado, apesar de tudo, Jó sabe, irmãos, que ele tinha honra em si. Que aquela reputação que ele estava recebendo, inclusive de seus amigos, ela não era devida. Jó vai falar sobre a influência dele e generosidade versus a dor e o desamor. Por exemplo, no capítulo
29, no início, ele vai dizer que quem dera eu fosse como eu fui no passado. Ele vai dizer quando Deus fazia que a sua lâmpada brilhasse em mim no meio das trevas. Quando a amizade de Deus me cercava, os meus filhos estavam comigo. E ele vai dizer a partir do versículo 12 que ele cuidou dos pobres que clamavam, que ele fez o coração da viúva se encher de alegria, que ele se vestia de justiça, que para os necessitados ele era um pai, para os cegos os olhos, para o coxo ele era os pés. E ele quebrava o queixo dos iníquos, ele não aceitava injustiça. Mas tudo isso Jó vai dizer no capítulo 30 que ele não tem condições mais de fazer, a partir do versículo 15 e 16, ele vai dizer o seguinte, olha, sobrevieram-me pavores, como pelo vento é varrida a minha honra, como nuvem passou a minha felicidade. Ele diz, eu não tenho alegria, eu não tenho honra, eu não tenho felicidade. Agora dentro de mim se me derrama a alma, nos dias da aflição se apoderaram de mim. Então ele vai dizer sobre a situação dele hoje, que ele não consegue fortalecer ninguém, inclusive, porque ele se tornou fraco, frágil. Ele acredita que Deus, de alguma maneira, foi cruel com ele. Diz aqui no versículo 21, versículo 20, ele diz, clama a ti e não me responde. Aquele que era lâmpada agora clama e não responde. Mas apenas olha para mim. Tu fostes cruel comigo, versículo 21, com a tua força e a tua mão, tu me combates. Ele está dizendo, Senhor, o Senhor era meu amigo, hoje o Senhor me combate. Às vezes, irmãos, na nossa vida nós vamos experimentar isso. Nós vamos sentir que Deus é o nosso favor. E algumas vezes nós vamos até pensar que Deus é contra nós. Tudo isso Deus faz com propósito, nós precisamos entender. Já vai entender isso no final. Mas você precisa saber que dias assim virão. Há momentos, irmãos, que nós oramos, o céu está aberto. E há momentos que nós oramos e o céu está de bronze. Também outro contraste que ele mostra é o sentir a presença de Deus e o sentimento de abandono. Como eu falei aqui no capítulo 29, ele diz, versículo 4, ele diz assim, como foi nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Ele está dizendo, Senhor, eu sentia próximo de você, sentia-me próximo do Senhor. Mas lá no capítulo 30, ele vai declarar solidão. No versículo 20, como eu falei, ele diz assim, eu clamo a ti e o Senhor não me responde. Estou em pé, mas apenas olha para mim. O Senhor foi cruel comigo, ele vai dizer. Sentimentos assim, irmãos, preste atenção, de proximidade com Deus e depois sentimento de abandono. Quem nunca de nós sentiu isso? Tempo em que você sente a presença de Deus, tempo em que você não sente a presença de Deus. Você ora e parece que a sua oração não está chegando ao Senhor. Preste atenção, irmãos. Jó estava vivendo este momento tão difícil, momento em que ele deixou de experimentar a proximidade divina, experimentava o sentimento de abandono. Eu quero dizer para você que está sofrendo, que por mais que pareça que o Senhor te abandonou, o Senhor não te abandonou, meu irmão. Isso não significa que o Senhor não te prove, isso não significa que o Senhor não te corrige, isso não significa que o Senhor, ele não permita o momento de sofrimento na sua vida. Virá, meu irmão. Haverá noites, mas a noite não pode ser eterna. Você tem que lembrar que a alegria vem pela manhã. E amanhã, a Bíblia diz que todas as manhãs o Senhor renova a sua misericórdia. E por uma parte assim bem mais interessante, e mais que nos afeta muito, Jó, ele vai comparar o seu vigor físico e psicológico com o seu estado de degradação. Lá no versículo 1 ao 6 nós falamos já vai falar do seu vigor. Ele chega a dizer, olha só no versículo 5, o seguinte, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, os meus filhos ao redor de mim, quando eu lavava os pés em leite e da rocha, me corriam ribeiros de azeite. Ele fala da prosperidade, ele fala do seu vigor físico, da sua alegria, da abundância de bens. E agora ele fala da degradação, no capítulo 30, em angústia. Lá no versículo 16 e 18, ele vai dizer assim, agora dentro de mim se me derrama a alma, os dias de aflição se apoderam de mim, a noite me verruma os ossos e os desloca, e não descansa do mal que rói. Pela grande violência do meu mal está desfigurada a minha veste, mal que me cinge como a gola da minha túnica. Ele está dizendo, ó, nem as roupas estão parando de tão magro, aquele que se vestiu de justiça. Agora, as roupas não param devido aí a sua degradação física. Preste atenção, irmãos. Nós vamos passar por momentos assim. Momentos em que nós vamos nos sentir revigorados, bem psicologicamente, com autoestima. E vai ter momentos, irmãos, que nós vamos nos sentir degradados. Nós vamos nos sentir desgastados, vamos nos sentir velhos, vamos nos sentir feios, vamos nos sentir horríveis. E vamos sentir uma angústia muito grande, tristeza muito grande, vontade absurda de desistir. Principalmente, irmãos, quando nós criamos uma expectativa no campo humano. Eu quero terminar mostrando para vocês que Jó, ele vai dizer, versículo 24, de um montão de ruínas não estenderá o homem a mão e na sua desventura não levantará um grito por socorro. Ele está dizendo, olha, um homem numa situação assim, ele não vai pedir socorro. Ele está dizendo, vai. E versículo 25 ele diz assim, para os seus amigos, acaso não chorei sobre aqueles que atravessavam dias difíceis
e não angustiou a minha alma pelo necessitado. Jó está dizendo, vocês lembram que eu socorria, que eu chorava? E ele diz assim, aguardava o bem, e eis que veio o mal. Esperava a luz, e veio a escuridão. O meu íntimo se agita sem cessar, e os dias de aflição, sobrevêm. Então Jó está dizendo, olha, eu que fiz tudo isso pelo necessitado, esperava receber isso agora. No entanto, ele vai descrever que ele é irmão dos chacais e companheiro de avestruz. Isso significa o seguinte, eu estou sofrendo e sozinho, não há ninguém por mim. Meu querido irmão, apesar de todos esses contrastes, apesar da Bíblia dizer que há tempo para todo propósito debaixo do céu, eu quero lembrar você duas coisas que estão baseadas na palavra do Senhor, estão relatadas na palavra do Senhor. A primeira é uma certeza que a Bíblia nos dá, de que todas as coisas o Senhor faz cooperar para o nosso bem. Isso não significa que ele tem que te explicar tudo e você tem que entender tudo, mas tudo, ainda que você não entenda, ele faz cooperar para o seu bem. E outra verdade, meu irmão, é que Deus ama você, de tal modo, que a Bíblia declara o seguinte, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará com ele todas as demais coisas? Então Jesus, que é o maior e o melhor de Deus, foi dado a nós, irmãos. Deus nos considerará todas as demais coisas que precisarmos nessa caminhada, nessa jornada. Não tema, não pare, continue. Se você está vivendo dias felizes, continue. Se você está vivendo dias tristes, continue. Continue a trabalhar, continue a servir. Mesmo que você esteja desmotivado, continue, porque a alegria do Senhor é a sua força, meu irmão. E Deus não desampara você enquanto você se dedica, enquanto você se dispõe a servi-lo de todo o seu coração. Então, meu irmão, não sei o que você está passando, talvez você está vivendo um tempo de contraste, onde você olha para trás e percebe que a sua situação mudou. O seu contexto hoje é totalmente diferente. Mas é momento, meu irmão, de você se prostrar diante do Senhor, se colocar diante do Senhor, pedir a Deus que tenha misericórdia da sua vida, pedir a Deus que te ajude a suportar o sofrimento. E eu não falo para você pedir a Deus para não sofrer, mas eu peço que você pense na possibilidade de que Deus está querendo te ensinar algo maravilhoso e profundo que você ainda não sabe. Por isso, meu querido irmão, quero deixar essa palavra para você, em meio a esses contrastes, que você fique firme, porque no final da história de Jó, nós já estamos indo para a reta final do livro, você vai ver que o Deus Todo-Poderoso fez muito além do que ele imaginava ou pensava, e não vai ser diferente da sua vida. Um grande beijo, meu irmão, e até logo mais para mais um capítulo das Escrituras.